Como é que você está, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito tem se falado na atualidade sobre um assunto voltado para líderes de todos os segmentos. Geralmente, o enfoque maior são para líderes de forma do business, empresarialmente falando. Que assunto é esse? Sobre os coachings. Os coachings são pessoas que têm uma formação que treinam líderes, pessoas que vão liderar outras, fazer essa pessoa ser um melhor líder. Na realidade, desde que o mundo é mundo, existe a necessidade de um líder, uma pessoa que leva as outras para o seu objetivo. Então, o líder é um papel importante e fundamental na história da raça humana. Isso é um fato. No princípio, Deus era o líder do povo. Desde Adão e Eva, quando havia lá o Éden, Deus ia lá e cuidava de Adão e Eva, conversavam com eles todo o pôr do sol, na viração do dia, como a Bíblia diz, no pôr do sol. Ou seja, Adão e Eva eram liderados por Deus. Depois o pecado entrou e continuou se tendo essa teocracia, ou seja, Deus sendo o líder do povo. Em algum momento da história, o povo começou a querer um líder humano e não mais ser liderado como Deus. Porque as pessoas começaram a perceber que as nações vizinhas tinham reis, tinham líderes humanos. E o povo, então, de Deus não estava contente em simplesmente ser liderado por Deus. O que isso ocorreu? Que eles pediram para ser liderados por alguém. O que eu estou querendo dizer com isso usando a história bíblica? Que há uma necessidade humana de ser liderado por alguém. Nós precisamos de um líder. Alguém que me aponte a direção. Nós estamos falando esse trimestre, esses 3 meses sobre o livro de Atos. E Atos mostra como surgiram os primeiros líderes da igreja. Hoje você tem líderes para todos os segmentos da igreja. E nós vamos ver alguns líderes da igreja e como eles surgiram aqui no livro de Atos. Mas eu quero ler um texto bíblico só para você ter uma ideia do que vamos falar essa semana, que está em Atos capítulo 6, verso 7, que diz assim: Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicavam os números dos discípulos. Ou seja, a palavra sendo pregada, as pessoas aceitavam o evangelho e a igreja ia crescendo, e quanto mais pessoas, maior a necessidade de um líder. E aí continua dizendo assim: também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando você tem um grupo de pessoas, é necessário que exista um líder. E aqui nós vamos entender hoje, e a partir de hoje, melhor dizendo, nós vamos entender como é que surgiu a liderança cristã e como Deus enxerga um líder cristão. Então eu acredito que isso pode ser aplicado na sua vida como cristão e também em todos os outros segmentos, porque liderança é um assunto muito importante em todos os segmentos da vida. Bom, eu vou ficando por aqui, amanhã continuamos a entender esse assunto. Um grande abraço, nos vemos amanhã.